Linha de Frente. Olá, tudo bem? Por aí? Mais um Linha de Frente começando nesse fim de semana. É bom demais ter a sua companhia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um debate. Na semana passada, quando o Congresso vivia o auge das tensões com o governo, por causa da suspensão de emendas parlamentares, a Câmara dos Deputados aprovou em esforço concentrado um pacote com 21 projetos de lei relacionados à segurança pública, que agora segue para o Senado. Entre eles, pautas polêmicas que provocam intensos debates na sociedade, como o projeto que estabelece a castração química para pessoas condenadas por pedofilia, a proposta que altera o Estatuto do Desarmamento e autoriza que investigados em inquérito policial possam adquirir armas de fogo, e ainda o projeto que pode isentar de punição agentes de segurança pública por ilícitos cometidos durante operações contra facções criminosas. No Linha de Frente de hoje, vamos abordar esses e outros principais pontos desse pacote de segurança pública, mas longe dos tabus, muitas vezes propagados por ideologias de esquerda e de direita. Vamos analisar ainda o cenário político e a possibilidade de essas pautas também avançarem no Senado Federal. Estarão conosco nessas discussões Celeste Leite dos Santos, promotora de justiça e presidente do Instituto Provítima, Leonardo Pantaleão, advogado criminalista e mestre em direitos ou direito das relações sociais pela PUC São Paulo, Priscila Silveira, advogada criminalista e doutora em direito pela PUC São Paulo, Rafael Paiva, advogado criminalista, especialista em violência doméstica e professor de direito penal, processo penal e Lei Maria da Penha. Queria agradecer a presença de vocês, a participação aqui no Linha de Frente. Bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado. E eu vou começar com uma pergunta geral para vocês, antes de a gente começar a se aprofundar nessas pautas. Algumas eu já destaquei na abertura. Começando com você, Priscila, o que você achou desse pacotão aprovado na semana passada de segurança pública? Olá, Lívia, meus colegas de bancada, toda a nossa audiência. Lívia, primeiramente a gente precisa aqui destacar, e nós vamos falar disso com mais profundidade, que algumas pautas trazidas nestes projetos aprovados tendem a ser um preceito mais populista. E a gente vai observar também algumas que, inclusive, com preceitos de inconstitucionalidade. E eu vou ter aqui um prazer de poder discutir aqui com vocês hoje. Pantaleão, e você, o que você achou desse pacotão? Antes de mais nada, prazer, Lívia, prazer estar aqui com vocês, quero cumprimentar também a todos que nos acompanham. Eu vou muito na linha da Priscila também. Eu acho que nós temos, dentro desse pacote em que foram aprovados esses projetos todos, alguns deles eu entendo que podem gerar grandes questionamentos. E alguns deles eu já começo aqui a instigar um pouquinho. Eu acho que é um perigo em alguns aspectos quando nós temos o poder legislativo transformando muitas vezes o direito penal como instrumento de vingança. Isso é algo que realmente preocupa. Esse é um ponto interessante para a gente se aprofundar ao longo do programa. Rafael. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e falar desse assunto muito importante, que é a segurança pública. Nós vivemos atualmente uma epidemia dentro da segurança pública. Aliás, nós temos uma insegurança muito grande no nosso país. Eu acho que é importante a gente debater temas como esse. Evidentemente que, como os meus colegas aqui já anteciparam, muitos desses projetos têm problemas graves. Mas eu acho que é importante a gente estar falando sobre esse assunto de segurança pública nesse momento, que é super importante. Quero ouvir sua opinião também, Celeste. Bom, Lívia, eu tenho uma opinião um pouco diferente dos meus companheiros aqui. Eu acredito que o projeto traz pontos positivos, como a aprovação do Estatuto da Vítima após 4 anos de luta no Congresso Nacional. Tem a questão também que tem um viés muito da questão que foram aumentadas diversas penas, mas eu acredito que esses aumentos eram necessários porque nós temos que olhar também o lado da vítima, então você tem que ter uma proporção nas penas dos dois lados, para o réu e para a vítima, e principalmente trabalhar a questão preventiva. Então, nesse sentido, houve um equilíbrio. Tem pautas polêmicas, como a questão da castração
química, como vai ficar a questão do flagrante provado, mas nós vamos debater isso e acho que vai ficar esclarecido. Vamos debater sim, teremos 1h30 pela frente para tratar sobre esses assuntos. Vamos começar com algumas dessas pautas então. Depois de muita pressão do Congresso, o governo iniciou essa semana com a liberação de mais de 7 bilhões e 600 milhões de reais em emendas parlamentares após terem sido suspensas pelo STF em agosto. Coincidência ou não, depois disso, a pauta econômica do governo avançou na Câmara. Mas na semana anterior, em meio à indefinição sobre recursos, parlamentares de oposição, com o apoio do presidente da Casa, Arthur Lira, aprovaram, em esforço concentrado, um pacote de projetos ligados à segurança pública encarado como uma retaliação ao governo. A Bruna Milan explica melhor. Foram 21 projetos aprovados em menos de 5 dias, articulados por parlamentares da chamada Bancada da Bala. Alguns dos textos abordam temas polêmicos, politicamente sensíveis e que, segundo analistas políticos, além da resistência do governo, podem encontrar obstáculos para avançar no Senado. Entre eles, o dispositivo que prevê a castração química de condenados por pedofilia, incluído no projeto que cria o Cadastro Nacional de Pedófilos sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça. O procedimento seria realizado mediante o uso de medicamentos inibidores da libido, conforme regulamentação do Ministério da Saúde, e não excluiria outras penas previstas em lei. Outra proposta que gera muito embate é a que altera o Estatuto do Desarmamento e passa a permitir que pessoas que estejam respondendo a inquérito policial ou processo criminal possam comprar e registrar armas de fogo, exceto em casos de crimes graves, como homicídio e violência sexual. Atualmente, a legislação proíbe que investigados por qualquer prática criminosa adquiram armas. O texto também concede novo prazo de 1 ano para que proprietários com posse ilícita de armamento possam pedir a regularização do registro. No mesmo pacote, os deputados aprovaram um projeto que trata de internação compulsória de pessoas com doenças ou comprometimentos mentais que cometerem crimes, aumentando para 3 a 20 anos o tempo mínimo de internação. Hoje, esse prazo vai de 1 a 3 anos. No caso de crimes violentos, o período mínimo seria de 7 anos e para crimes com morte, 15 anos. O texto também torna mais rígido o processo de desinternação e ressocialização. Em outra frente, a Câmara aprovou também o projeto de lei que prevê prisão preventiva obrigatória de preso em flagrante quando, dentre outras situações, a pessoa integrar uma organização criminosa ou quando praticar crime com violência ou grave ameaça. A proposta ainda estabelece que, se houver indícios de autoria do crime, o juiz deverá negar liberdade provisória na audiência de custódia em caso de reincidência. Os projetos de lei agora seguem para análise do Senado. Eu quero começar essa rodada e, como os últimos serão os primeiros, eu vou começar aqui com a Celeste. E desse ponto que talvez, pelo menos na minha percepção de jornalista, não sei se na percepção de vocês como profissionais aí ligados à área da segurança pública, do direito, vocês pensam da mesma forma, essa questão da castração química para pedófilos já condenados pela justiça, na minha visão, talvez foi o ponto mais polêmico desse pacote. Então, eu quero começar essa primeira rodada falando sobre isso. E nós falávamos antes da gravação começar, né, Celeste, que foi um dispositivo incluído num projeto que já vinha sendo discutido na Câmara dos Deputados e que cria um cadastro nacional de pedófilos sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça. Até aí tudo bem. Mas aí aquelas articulações políticas de última hora, acabou sendo incluído esse dispositivo. O que você achou dessa proposta que agora pode virar lei, se for aprovada no Senado também? Bom, essa proposta não é nova. No passado, já se tentou legislar nesse sentido e foi decidido pela inconstitucionalidade a própria Casa Legislativa, que, por meio da sua Comissão de Constituição e Justiça, dizendo que não pode ter pena de caráter corporal. Isso já faz alguns anos. A sociedade evoluiu, existe isso em outros países, mas acho que a principal questão, Lívia, é a questão da aplicabilidade, né? Não ficou claro. Como seria essa castração? Porque isso é uma medida que é temporária, né? Basicamente um tratamento hormonal.
Isso desacompanhada da obrigatoriedade, primeiro, da pessoa fazer um acompanhamento terapêutico, é extremamente complicado. E segundo, quando que vai ser aplicada isso? Se nós formos seguir mais ou menos a tendência da jurisprudência, em matéria de medida de segurança, por exemplo, eu imagino que eles vão dizer que vai ter que ser pelo tempo da pena privativa de liberdade aplicada. Isso se sobreviver o dispositivo, ele for aprovado e não for declarada a sua inconstitucionalidade. Digamos que o Supremo entenda que é constitucional. Então, a pessoa teria que fazer esse tratamento durante o mesmo tempo em que ela está privada do convívio social. Então, não sei se seria realmente útil para a sociedade obrigar a pessoa a se submeter a esse tratamento. Pantaleão, acredita então que caso o Senado também aprove esse projeto que traz essa surpresinha no meio dele, é uma questão que possa parar sim no Supremo Tribunal Federal? Eu acredito que sim. O projeto do jeito que está, ele acaba criando uma nova figura de pena, né, no direito brasileiro. Porque o direito brasileiro ele tem como premissas básicas em termos de sanção penal a pena privativa de liberdade, eventualmente uma pena de multa, restritiva de direitos e daí por diante. Quando você vincula isso, você vincula uma outra sanção a ser imposta a essa pessoa que é condenada. E um outro problema também que eu vejo é aquela ideia equivocada muitas vezes, Lívia, de que aquele indivíduo que pratica um delito sexual, que é um delito gravíssimo e tem que ser punido com rigor, sem dúvida alguma, mas que o problema causando uma solução física, você resolve o problema. Não é isso. Muitas vezes, o ataque sexual, ele independe de qualquer outra situação fisiológica, de relação sexual propriamente dito, né? Me parece que seria muito mais interessante se buscar tratar o indivíduo no seu aspecto psicológico, né? Você tentar curar a causa daquela patologia, eventualmente, do que simplesmente impor uma consequência que eu até, analisando aqui, por aquilo que vislumbro dentro do direito, me parece realmente de uma inconstitucionalidade grande esse tipo de previsão. Então, não tenho dúvida que essa discussão vai acabar parando no Supremo Tribunal Federal e os ministros vão decidir a respeito da sua aplicabilidade, né? Rafael, quero te ouvir sobre esse ponto, mas também sobre o ponto que deu origem ao projeto de lei, que é a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos, pensando mais na proteção da vítima, né? Essas duas frentes para você analisar. Bom, eu concordo com os meus colegas. Acho que o projeto, nesse aspecto, ele tende a ser declarado inconstitucional e deve ser, realmente, porque extrapola o que a Constituição prevê com relação às penas. Mas vou muito na linha do que a doutora Celeste também pontuou, que a pedofilia é um crime gravíssimo. Hoje nós temos muitos casos de pedofilia e são crimes que atingem a vítima durante toda a vida. Então, vítimas de pedofilia são vítimas para toda a vida. E lugar de pedófilo é na cadeia. É na cadeia. Então, a gente precisa sim falar sobre pedofilia. Eu acho que a castração química, como bem pontuado pelo doutor Pantaleão aqui, ela não vai resolver o problema, porque a pedofilia ela vai além dessas questões. Então, concordo que o lugar do pedófilo é na cadeia. Então, instrumentos mais rigorosos, tanto de investigação, porque tem muito pedófilo que está na rua. Então, esses daí nunca serão castrados, nunca serão passando por nenhum tipo de processo e, realmente, os que forem identificados sejam processados, julgados nos termos da lei e que cumpram realmente a efetividade dessa pena. Com relação ao cadastro de pedófilos, é um tema bastante polêmico também. Eu estou louco para ouvir a opinião dos meus colegas, mas nesse aspecto eu acho que eu sou um pouco uma voz no deserto. Eu sou a favor desse tipo de projeto, apesar de entender que ele tem problemas sim, mas é uma prática que já até acontece em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos existe até um aplicativo onde você não identifica a posição do pedófilo ou do violentador sexual, mas sabe que ali naquela região mora alguém que já foi condenado. Então, nesse aspecto, eu acho que é um projeto interessante. Tem alguns problemas. Por exemplo, ele prevê a inclusão do nome desse indivíduo, os dados dele, a partir da condenação em primeira instância.
Isso é um problema para mim. Eu acho que deveria ser a partir do trânsito em julgado. Aí sim, inclui o nome dele numa lista, passível de ser analisado, até porque a gente fala muito dos direitos do criminoso, né? O direito do pedófilo, do estuprador. Só que vamos parar para pensar que também existe o direito das pessoas, da sociedade. Então, será que para a sociedade não é interessante saber se uma pessoa é um estuprador ou não? E, evidentemente, se alguém quiser fazer uma boa ação e contratar e casar com aquela pessoa e ter uma relação, tudo bem, porque eu acredito que as pessoas podem mudar e podem se arrepender dos crimes. Mas acho que é importante isso ser público para as pessoas terem a opção de escolherem e não de serem enganadas, enfim, viverem às vezes uma vida que não faz muito sentido do ponto de vista de onde ela está entrando. Mas só para entender melhor, mas desde que haja uma condenação, você não é a favor de que, por exemplo, quando há uma decisão em primeira instância, um pedófilo já seja incluído nesse cadastro? Exatamente. É isso, né? Eu acho que somente com o trânsito em julgado a gente poderia falar na inclusão desse nome. Aí eu sou a favor. E você, Priscila, o que você acha? Lívia, começando pela castração química, lá na nossa Constituição, no artigo 5º, ela dá diretriz, nós somos signatários de várias convenções, tratados e regras de direito internacional, entre elas a Convenção de Direitos Humanos, que nós recepcionamos no artigo 5º. E lá não se permite que haja violação à integridade física e moral do preso. Então, nesse ponto, aqui vou fazer um comentário. Quando a gente fala de castração química, que é um método reversível e temporário, não vai tratar esse criminoso, esse eventual meliante, que tem relação com a libido, com relação de poderio sobre a vítima. Se a gente pega estatísticas envolvendo, né, estupro de vulnerável, inclusive o projeto versa sobre crianças, adolescentes e todas, né, as condutas que são correlacionadas, eu vou dar essa preceito temporário, reversível, só que ele volta para a sociedade, né? E dentro dos ditames legais, a gente retoma pela sociedade, porque a gente não tem pena perpétua, de igual forma, porque nós somos signatários de várias convenções. E ao retorná-lo à sociedade, já que esse preceito é temporário, eu não tratei o problema. É como se eu estivesse dando um tiro de 12, que é o calibre, né, de uma arma, e não estou falando que o problema é pequeno, não é isso, eu estou dizendo que há um problema, um método errôneo utilizado para poder, de fato, acabar com a pedofilia. É bom a gente falar para a nossa audiência que pedofilia não é crime. O que é o pedófilo? São pessoas que têm preceitos psicológicos, que têm desejos sexuais, e aí não importa só a construção carnal, enfim, com crianças e adolescentes. Então, o que vai acontecer? Eu vou dar momentaneamente aquela castração para ele, enquanto ele estiver naquele método que é reversível, eu estaria tratando. Terminado esse período, até porque a gente não tem pena perpétua, né? E ainda é assim, se não mudarem lá a Constituição, enfim. O que acontece? Eu não tratei. Então, o necessário aqui seria uma junção, né, de fatores, tratando também dentro de um preceito psicológico. Por quê? Porque é desejo. E muitas vezes nem é só o desejo, é essa questão de poder. E se você pegar estatisticamente, a maioria das pessoas que cometem crimes de estupro de vulnerável tem proximidade com as vítimas. Então são relações que são de proximidade. Então nesse ponto, além de ser inconstitucional, na minha opinião, né? Agora, claro que eu não sou a favor de pedófilo, até porque é bom falar isso, né? Eu não sou a favor do crime. Eu acho que a pessoa tem que passar pelo devido processo legal e, se for o caso, ela ser responsabilizada, porque nós temos as penas colocadas no artigo 5º e 45, penas privativas de liberdade, penas restritivas de direitos e a multa. Essas são as penas colocadas na nossa Constituição e a gente aqui inova com relação às penas. Um outro aspecto que eu acho que é importante a gente falar, do Cadastro Nacional de Pedófilo. De igual forma, eu sou contrária e te explico por quê. Nós temos no artigo 5º, 56, 7, quer dizer, a presunção de inocência. E ali não foi colocada a bel prazer, nós somos signatários de convenções. Lá na Convenção de Direitos Humanos, a gente tem o Pacto São José da Costa Rica, que é o Decreto-Lei 678 de 92. E esse decreto nós nascemos inocentes. E claro que aqui, gente, eu quero repetir, eu não sou a favor de nenhum criminoso, acho que a pessoa tem que passar pelo devido processo legal. Aqui nós estamos discutindo problemas que acontecem na segurança e eu preciso empurrar coisas para poder calar a sociedade de um problema que não está eu colocar o nome dele num cadastro. Te explico. A presunção de inocência, o homem nasce inocente. Então, eu colocá-lo, e eu vou dar aqui um exemplo rápido, eu colocá-lo a partir do momento em que ele é condenado dentro de um cadastro, apontando que ele é aspas, vou usar o termo da lei, né, aqui do PL, que ele é pedófilo, por muitas e muitas vezes,
eu já consegui absolvição no Tribunal de Justiça de pessoas que foram imputadas de estupradores e que foram revertidos no tribunal. Eu não tô... E veja, a gente vai aqui fazer mais erros que já acontecem. Não estou dizendo que transitar em julgado. Eu acho que trânsito em julgado já é um desdobramento, né? Colocar aqui para que as pessoas conheçam quem são os criminosos, inclusive você pode ter acesso, é que aqui há uma seara um pouco diferente, porque quando o crime é sexual, Lívia, ele já corre em segredo de justiça, até por preservação da intimidade, né, da vítima, isso está lá no Código Penal. Agora, transitou em julgado é um direito da pessoa saber que ele foi condenado também. E aí eu me adequo aqui com os colegas dizendo que é um direito da vítima. Lembrando que o Código Penal não trata da vítima. Poucas são as vezes que o Código Penal trata da vítima, a não ser na fixação da pena ou na hipótese de reparação. Então as pessoas falam, mas o Código Penal não trata da vítima? Não, o Código Penal trata do crime e da responsabilização. Por isso que a doutora trouxe aqui um ponto importante, que é o Estatuto da Vítima, e nesse ponto eu acho que é louvável. Agora, presunção de inocência deve ser preservada. Por quê? Por causa dos erros que podem acontecer no desdobramento do crime. Agora, transitou em julgado, nada mais justo que se lance no rol dos culpados. Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se, ele vá preso, se o caso, vai ser responsabilizado e que as pessoas saibam, sim, que ele cometeu aquele crime. Então, nesse ponto, acho que eu concordo. Celeste, quais são hoje os recursos que as pessoas têm, que a população tem, para saber, ao contratar um prestador de serviço, enfim, a iniciar uma relação afetiva com alguém, seja de que tipo for, para saber que aquela pessoa está implicada em crimes de pedofilia, por exemplo, se não pelo cadastro, que é o que está em discussão? Então, muito bom que você me deu essa oportunidade, Lívia, porque eu até queria fazer um contraponto, Priscila. Claro, fique à vontade. Na verdade, eu sou Celeste. bem a favor da criação do Cadastro Nacional da Pedofilia. E o projeto de lei, na verdade, ele não fala em pedofilia, né? Ele foi apelidado dessa forma. Ele fala de estupro de vulnerável, ele fala de tráfico de crianças. Então, são crimes muito graves. Nós temos que lembrar que uma mulher é estuprada a cada 6 minutos no nosso país, sendo que 76% desses casos são crianças e adolescentes. Então, elas são pessoas vulneráveis que estão desprotegidas. Como o doutor mencionou, isso já é uma iniciativa que foi empregada com êxito nos Estados Unidos e eu acho que nós deveríamos, sim, ser a favor, a partir, sim, da sentença de primeiro grau. Por quê? A Constituição coloca, no artigo 93, inciso 9, que a regra das decisões judiciais é a sua publicidade. E já deveria ser público desde o início. Agora, eu tenho visto réus pedindo sigilo em processos judiciais, porque o sigilo ele foi feito para a proteção da vítima, a criança que foi estuprada e que não é necessário que ela tenha mais essa revitimização, esse estigma social. Agora, a pessoa que está respondendo a um processo, acho até que foi tímida, poderia ser desde o recebimento da denúncia. Ele fixou, não, olha, já houve um juízo de culpabilidade, teve um juiz que disse, olha, ele é culpado. Tem a probabilidade, sim, de... Muitas vezes a pessoa, ela não é absolvida, né? Fala-se, num jargão, ela foi absolvida. Não, muitas vezes o crime prescreveu, passou muito tempo, muitas vezes se reconhece uma nulidade, não significa que não aconteceu. Então, sim, eu sou a favor. Até por conta dessa escassez, agora respondendo a sua pergunta, Lívia, de instrumentos que hoje a vítima possui para se defender. E a nossa Constituição estabelece no artigo 144 que a segurança pública é dever do Estado, mas também da sociedade. Então, se nós estamos pensando numa sociedade cada vez mais que um cuida do outro, e que num pensamento muito mais de comunidades, então a comunidade escolar, uma pessoa começa a cuidar da outra, percebe algum comportamento desviante, ou uma comunidade religiosa, uma comunidade esportiva. Então, a vizinhança tem direito de saber, sim, que um pedófilo foi morar lá, porque nós sabemos, assim, é muito importante não tratar isso como uma doença, porque o pedófilo não é doente, ele é imputável, ele consegue inibir os seus instintos, é por isso que ele recebe uma pena
né? O que ele pratica, o pedófilo se passa a vida inteira tendo desejo por criança e adolescente, mas não estupra nenhuma criança, não faz pornografia infantil, não faz tráfico de crianças, não tem nenhum problema, ele vai conviver entre nós. Só para fazer aqui um contraponto para a nossa audiência, que publicidade, lá no artigo 93.9, como a doutora aqui colocou, de fato, os atos processuais são públicos. E aqui, quando eu falo que sou contra o cadastro do pedófilo, então a gente teria que criar um cadastro, por exemplo, dos funcionários públicos que roubam, um cadastro, porque também acontece muito, entende? Então eu acho que por uma questão de isonomia, e é nesse ponto que eu sou contrária, não vejo problema de deixar público ele responder a um processo, Lívia. Não vejo problema, porque a gente protege a vítima no sentido do sigilo do nome dela, coloca as iniciais. Isso é dar publicidade ao andamento dos atos processuais. Agora, quando eu crio um cadastro, como eu disse, a terminologia que eu usei foi em relação à PL, né? Que a PL adotou a terminologia cadastro pedófilo. Então, eu coloco uma questão situacional de um dos crimes que são, como a doutora colocou, grandes no nosso ordenamento, precisam ser combatidos sim. Nós somos signatários de convenções, erradicar violência que acontece contra crianças, mas aí então a gente faz cadastro para todos os criminosos. Era só esse ponto. Pantalia, não te ouvi ainda sobre o cadastro. Todos aqui concordaram sobre a inconstitucionalidade, na opinião de vocês, da castração química, mas há divergências nessa questão do cadastro, né? Quero te ouvir. Não, é interessante, eu gosto muito de ter oportunidade de participar de debates assim, porque são essas ideias diferentes que fazem com que o direito evolua. Exatamente isso, né? Quando você tem esses contrapontos, é que nos permite uma reflexão maior. Mas em relação à condenação, já em primeira instância, gerar a inclusão num cadastro, eu sou absolutamente contrário também, porque muitas vezes nós esquecemos da presunção de inocência. Né? A presunção de inocência ela deixa de existir a partir do momento em que a culpa é formada por completo. E a culpa é formada por completo com o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, não faz sentido você, numa eventual condenação em primeiro grau, você divulgar o nome daquele indivíduo. Com foto, às vezes, né? Não, e com dados pessoais e tudo mais, né? De identificação, como CPF, RG, seja lá qual for, além do nome completo. Porque lá na frente, se ele for exitoso na reversão dessa decisão, ele está estereotipado, não adianta. Nunca mais ele apaga aquilo. A sociedade cria aquela mácula em torno dele e não adianta. Sempre vai ficar aquela história assim, onde a fumaça, fogo. Né? Se ele foi condenado em primeiro grau, mas depois reverter, vai saber o que aconteceu para ter a reversão. Então, assim, você... É de todo precipitado você fazer uma divulgação da condenação de alguém de crimes assim, né, gravíssimos como esse, logo numa condenação de primeira instância, até porque nós sabemos que grande parte, um número significativo de decisões são revertidas pelos tribunais. Então você precisa tomar muito cuidado porque as consequências podem ser absolutamente desastrosas. Sim. Deixa eu pegar o segundo ponto que nós destacamos na reportagem, Rafael, e quero começar com você agora, que é sobre esse projeto de lei que altera o Estatuto do Desarmamento e passa a permitir que pessoas investigadas em inquérito policial ou que estejam respondendo a processo criminal de qualquer natureza possam adquirir arma de fogo. Hoje há limitações para isso, né? Isso ampliaria essa possibilidade para qualquer investigado. Sim. Você vê de que forma essa proposta? Eu acho uma proposta bastante esdrúxula, na verdade, né? Me parece que nesse ponto, o Congresso, aqui no caso a Câmara que já analisou, se assemelha com aquele filho rebelde, né? Que não pode arma, então, já que não pode arma, vamos poder arma até para quem está sendo investigado. Isso para mim é um problema. Eu, particularmente, sou bastante liberal com relação às questões de armamento. Eu acho que se for com regramento, com exames e com bastante cuidado, eu sou a favor. Mas aí você amplia esse acesso para uma pessoa que está sendo investigada, eu acho que deveria ser o contrário. A gente deveria estar falando da possibilidade de liberação de arma de fogo para pessoas que estão aptas e, eventualmente, uma pessoa que está sendo investigada, essa não seria um requisito contrário.
Então, por estar respondendo a um processo, a um inquérito, naquele momento ela não poderia ter acesso a uma arma de fogo. Se já tivesse, que fosse suspenso, até que fosse decidida a questão. Isso meio que já existe hoje, né? Então, se o indivíduo tem um porte de arma, ou a posse ou o porte de arma, e dependendo do crime pelo qual ela está respondendo, uma das medidas cautelares que o juiz pode aplicar no processo é a suspensão desse registro, né? Então, nesse aspecto, meio que já está resolvido, a gente já lida com esse problema. Agora, você liberar para pessoas condenadas, ou ainda que sejam investigadas, me parece um problema. Eu acho que desvirtua um pouco a questão do desarmamento, vulgariza, uma palavra boa, vulgariza essa questão e torna o debate um pouco ineficiente, porque amplia para alguém que não deveria ter acesso. E aí a gente deixa de falar de quem deveria ou poderia ter acesso. Para não ser injusta completamente, vou devolver aqui para o Pantaleão, para não ser injusta, há essa ampliação da possibilidade de investigados terem acesso a armas em inquérito policial, processo criminal, exceto em crimes muito graves como homicídio, violência sexual, mas só em casos que, obviamente, realmente não poderiam ter direito a ter acesso a essas armas. Queria te ouvir sobre essa proposta também. Eu acho que tudo que é extremado corre o risco de você acabar, de alguma maneira, não alcançando a finalidade devida. Porque quando você diz assim, primeiro que tem que se definir o que o projeto quer dizer por investigado, né? Se nós entendemos que o investigado ainda é a fase do inquérito policial ou, eventualmente, no próprio PIC, né, conduzido pelo Ministério Público, que é o procedimento de investigação criminal, se for nessa etapa, você tem um contexto. Se nós já estivermos diante de uma ação penal, por exemplo, já é um outro cenário. Mas, por outro lado, é importante a gente refletir assim, se nós partimos desse radicalismo, no sentido de que, olha, qualquer pessoa investigada pela prática de crime não pode ter, nós vamos estender isso, inclusive, para pessoas que, de repente, estão respondendo por um crime contra a honra. Estão sendo investigadas por um crime contra a honra, por uma injúria, por exemplo, praticada contra alguém. Então, me parece que tem que ser um pouquinho mais balizada essa questão para que a gente não desvirtue a própria intenção do projeto. A intenção do projeto me parece que é clara, no sentido de que, a partir do momento que existe uma suspeita de um determinado indivíduo pela prática de um crime grave, como foi, inclusive, listado ali, acho que, inclusive, tem muitos outros que poderiam ter sido colocados ali, crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, seja ele qual for, já mostra a personalidade dessa pessoa, uma personalidade agressiva, uma personalidade que não é compatível com o porte de arma. Agora, você colocar isso como uma regra absoluta, me parece que às vezes você pode também criar excessos. Então, eu acho que tem que ser analisado cada caso, verificar qual é o tipo de crime que ele está sendo investigado, para que então, analisando a situação pontual, possa, dentro de uma individualização, concluir se aquela pessoa pode ou não, no contexto que ela vive, considerando as circunstâncias do passado dela, inclusive, porque muitas vezes se olha só para aquela investigação. Não, mas quais são os antecedentes dessa pessoa? O que ela já fez, né? Então, analisar o contexto daquela pessoa que pretende ter aquele porte de arma. E, a partir daí, de uma maneira fundamentada, deliberar pela autorização ou não. Celeste, você acredita que no Senado possa haver essa modulação que foi mencionada agora pelo Pantaleão ou não? Eu acredito que ou o projeto vai ser aceito ou rejeitado. Sem mudança. Sem mudanças. Até porque, assim, eram 28 projetos que foram acordados a aprovação, já passaram 21, então o que realmente eles queriam tirar, eles já tiraram. Acho muito difícil que tenha muita alteração no Senado. Mas sobre o conteúdo dessa proposta, você concorda? Acha que houve um exagero? Foi mais um aceno político para uma base de eleitores? Ou tem um fundamento técnico aí que você concorda com ele? Na verdade, Lívia, eu discordo totalmente. Eu acho que arma, quem tem que usar é policial. A população tem que ser desarmada. Armar a população não é política de segurança pública. Isso só coloca mais em risco a nossa sociedade, de criança pegar ou você acabar atirando errado, incentivar o feminicídio. Eu sou mais a favor de que se proíba totalmente, investigado ou não, aportar arma de fogo. Vi que você concordou. Concordei com a doutora, né, doutora? Tá vendo? Não vou fazer contraponto. Aqui duas coisas, para eu não ser injusta com a colocação que eu fiz anteriormente com relação à presunção de inocência, né?
Acho que aqui, claro, a bancada que eles chamam bancada da bala, né, teve todo o interesse em passar esse projeto. A gente tem que lembrar que tem a presunção de inocência, né, Lívia, que eu acabei de citar aqui, e que nesse ponto, se a pessoa não tem trânsito em julgado, muito embora o projeto não diga apenas só sobre os investigados e também condenados em primeira instância, se a gente partir do pressuposto que há essa presunção, nós estaríamos de acordo com o Estatuto, com a mudança dele. Lembrando que lá no artigo 6º do Estatuto de Desarmamento, a gente tem as pessoas que podem importar a arma, e assim como a doutora Celeste aqui colocou, não é... Veja, você pode comprar, né, se você preencher os requisitos e passar lá pelo psicotécnico da Polícia Federal, armamentos que são permitidos, você pode ter dentro da sua casa. Agora, sair com a arma, a gente tem uma certa restrição. Por quê? Porque a arma de fogo, ela tem um ciclo de violência, né? E se você for pegar, a maioria dos crimes que comportam violência, eu não estou dizendo todos, mas boa parte, vem de crimes que se desdobram de utilização de arma de fogo. Então, por causa que nós somos um país que estamos tentando restringir a arma de fogo para as pessoas que devem portá-las, e aqui não quer dizer que você não possa fazer uso, né, da sua legítima defesa dentro dos ditames legais, dentro das normas que são justificantes e permissivas, não é isso? Eu sou contra, porque eu acho que acaba trazendo mais violência, e a gente já faz isso, né? Imagine, ó, a pessoa está sendo investigada ou ela foi condenada. Aí ela pede lá, faz os requisitos do porte de arma. Aí eu tenho cautelar. Por quê? O que é cautelar? São medidas que antecedem, né, o final da ação, que precisam ser tomadas para poder evitar algumas situações, entre elas mais um ciclo de violência. Aí eu tiro essa arma, aí eu devolvo, aí ele é condenado, aí eu tenho perdimento. Então eu acho que deveria ser mantido tal como está. Determinadas pessoas devem portá-las por causa da sua atividade funcional, outras pessoas, preenchidos os requisitos, elas podem ter a posse dentro da sua casa de armas permitidas, e assim você pode se defender a qualquer tempo em caso de legítima defesa. Ponto. Eu sou contrária aqui à possibilidade de, ainda que eu seja, né, muito pontualmente colocando aqui a presunção de inocência, eu sou ferrenha na defesa dele. Nesse ponto, eu acho que, não é que eu estou flexibilizando a presunção, mas eu acho que quebra um pouco esse ciclo da violência a gente não permitir que investigados venham a ter arma. Posso fazer só? Claro, Celeste, fique à vontade. Me parece, Lívia, que isso aqui foi um lobby da Guarda Civil Municipal, que num congresso deles eles discutiram que eles perdem o direito a portar arma a partir do momento que eles respondem ao inquérito policial. Então, talvez o verdadeiro interesse por trás disto seja atender uma categoria, que são os guardas municipais, que até hoje não se definiu bem qual é o papel deles enquanto política de segurança pública. Então, talvez, com essa colocação que a doutora Celeste fez, talvez, na verdade, a preocupação era de quem já tem e não de quem vai ter, né? Porque aqui me parece que eles vão permitir a pessoa registrar. Sim, né? E não ter o perdimento momentâneo ou a restrição em razão... Parece que fala comprar e registrar. Então isso, que seria um pouco diferente do policial, do guarda civil metropolitano ou do guarda que já tem, e ele tem esse perdimento em razão de responder a processos, né? Se essa questão for realmente um fato, é ainda mais preocupante, né? Porque a gente está falando de um agente de segurança pública que tem o porte do armamento, da arma e, por alguma razão, responde a um inquérito e quer continuar portando essa arma. Eu vejo com mais preocupação. Não sei também. Vocês, Rafael, ou não. Se isso realmente for um fato, né? Celeste, assim, segundo as informações que você tem ouvido, né? Não, foi um congresso que eu fui e eles falaram isso abertamente para o Secretário Nacional de Segurança Pública. Deve ter sido o fundamento, né? Que ensejou a norma, eles discutiram e chegaram nisso. Mais preocupante ainda. O que você acha, Rafael? Concordo. não tem como discordar, né? Evidentemente que esse guarda civil, as guardas civis, elas estão num limbo mesmo da segurança pública. Eu acho que elas podem ser uma força muito importante no combate ao crime. Não vejo motivo para que não seja dessa forma. Em muitos municípios, guarda civil nem anda armado, né? Aqui em São Paulo, cidades maiores, isso acontece. Mas, de fato, se um guarda civil, isso vale para qualquer pessoa, como eu disse no começo, que está envolvida num crime, realmente, eu entendo a arma como um benefício, sabe?
Então, acho que fica um pouco mais fácil de entender. A arma é um benefício. É um bônus que você ganha por você ser um bom cidadão, por você ser uma pessoa que não tem nenhuma mácula na sua ficha. A partir do momento que você tem uma mácula, eu acho que você perde esse direito. Evidentemente que esse guarda que está ali todos os dias combatendo a criminalidade, ele vai ter que ser, de alguma forma, resguardado. Porque hoje ele tem arma, então ele prende uma pessoa na Praça da Sé que estava praticando um crime. Amanhã esse mesmo guarda vai passar nessa mesma Praça da Sé desarmado? Então, assim, é uma questão complexa também. Então, das duas, uma, ou você afasta essa pessoa, vai para uma função administrativa, ou realmente não tem condições dele continuar na rua trabalhando. Deixa eu fazer uma provocação aqui? Claro. Você vê dessa forma? A arma é um benefício a que aquele cidadão de bem teria direito. Pode discordar, tá? A provocação é para isso mesmo. Mas um cidadão de bem não precisaria ter um armamento. Eu falo assim com muita tranquilidade. Eu, por convicção pessoal, nunca entendi a arma como benefício. Eu sempre entendi a colocação que o Dr. Rafael fez, no sentido de, olha, se você quer, se é um desejo seu e você não tem nenhum problema que venha a obstar essa intenção, em tese você estaria apto a isso, preencher os requisitos e daí por diante. Mas eu tenho grande dificuldade em aceitar esse binômio arma-benefício. Eu acho que a arma é algo que realmente contribui demais para, no mínimo, acidentes, para a gente poder dizer assim. Eu acho que uma pessoa armada está muito mais propensa a, eventualmente, até a reagir e colocar a própria vida em risco. Né? Quer dizer assim, então, eu acho que não só colocar a vida de terceiros em risco, mas também colocar a própria vida em risco. Isso é muito comum quando você vê pessoas que são vítimas de roubo, por exemplo, e que se mantêm inertes, não reagem, porque não tem como reagir, estão desarmadas, e você compara esse cenário com pessoas que são vítimas do mesmo roubo, mas estão armadas. Muitas vezes sempre acha que vai ter a possibilidade de uma reação e que a chance de êxito é mínima, sabemos disso. Então, realmente, eu acho que a arma, a pessoa tem que ter a função própria para isso, a pessoa tem... Aliás, Lívia, até aproveitando, muito se discute se advogado na área criminal, né, poderia ou não ter, se poderia ter ou não porte de arma, e muitos colegas defendendo muito isso e daí por diante e tal. Eu advogo na área criminal, há 28 anos talvez, eu seria um dos que jamais me inscreveria para poder ter um porte de arma. Como, por exemplo, integrantes do Ministério Público, né, também tem porte, juízes, e muitos, embora tenham o direito, optam por não ter essa arma exatamente por inúmeras situações. Então, acho que a arma... Eu sou uma delas. Percebe? Quer dizer assim, então, são situações que, por mais que se tente, olha, mas o advogado criminal, infelizmente tem acontecido muitos advogados, muitos colegas sendo vítimas, né, de homicídios em razão do exercício da profissão e daí por diante, mas mesmo assim, eu entendo que para você ter uma arma, você tem que ter muito mais do que simplesmente uma reputação ilibada. Você tem que ter uma preparação emocional, você precisa ter uma preparação técnica para isso e uma série de coisas que a maior parte da população civil não tem. Sim. Eu faço a provocação, mas eu dou direito à tréplica. Quer falar alguma coisa? Sim. Vamos lá. A questão da violência no Brasil, ela passa muito longe da questão do armamento regular. Então, os casos, a gente teve agora... no governo Bolsonaro, muitos casos de CACs, né? Então, liberação para os CACs. A quantidade de crimes com armas de fogo de CACs é mínima. A gente não pode ser ingênuo. A arma que o bandido usa na rua, que ele vai roubar você, vai entrar na sua casa, é uma arma que vem de forma ilegal. Ela vem pela fronteira, porque a polícia, aí sim, é ineficiente, deixa entrar arma de fogo. São armas de fogo que são desviadas muitas vezes de arsenal da polícia, de arsenal do exército. Então, evidentemente que a questão da arma, né, acho que entra ano e sai ano, a gente sempre está voltando no mesmo debate, né? Porque realmente é algo complexo. Eu já tive uma época em que eu fui muito contra o armamento. Hoje, eu entendo que se o indivíduo quer ter arma de fogo, e ele preenche os requisitos, ele tem o direito de ter, né? Por exemplo, eu sou advogado criminalista. Se eu quiser ter uma arma de fogo, eu gostaria de ter o direito, se eu preencher os requisitos. E, eventualmente, o doutor Pantaleão, que não quer ter, ele tem o direito de não ter arma de fogo. E, evidentemente, que se eu cometer algum crime com a minha arma ou for negligente, eu já fui policial antes de ser advogado.
né? Então, eu sei como é que essa questão da arma de fogo é uma responsabilidade gigantesca. Muitas vezes a arma de fogo ela é até um fardo, viu, Pantaleão? É um fardo. É um fardo. É por isso que eu não quero tê-lo. É um fardo. Tá explicadíssimo. Porque realmente você primeiro que, para ter uma arma de fogo, e aí sim eu sou a favor do que você disse, o indivíduo tem que passar por uma bateria de testes, ele tem que estar preparado emocionalmente, porque realmente quando você passa uma vida desarmado, e você, no momento que você ganha uma arma, você fica valentão também. Sim. Fica poderoso, corajoso. Mas, por isso que a questão é complexa, ela é profunda mesmo. E eu entendo que não sou a favor nem de proibir e nem de abrir extensamente. Eu sou a favor de realmente ter requisitos rigorosos, mas que as pessoas possam se defender. Porque a segurança pública no Brasil, e aí eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo, ela é um desastre. Hoje nós saímos na rua e as pessoas são mortas por causa de um celular. E não são porque reagiram. Então, tem dezenas de casos que a pessoa entrega, ela colabora com o bandido, mas, infelizmente, a bandidagem parece parece até um promotor. Estou mais promotor que ela. Né? É verdade. Eu estou me sentindo aqui mais promotor que ela. Mas a bandidagem... É a veia policial, né? A bandidagem, ela já está... atuando fortemente, e também entendo, né? Eu faço aqui uma meia-culpa, né? Vocês estão entendendo que eu não estou sendo muito... Não, sim. O indivíduo ter uma arma também não vai resolver a segurança dele. Claro. Tem esse ponto também. Então, por isso que esse debate é tão importante. Dava pra gente fazer uma linha de frente só sobre isso. Preciso passar para a próxima pauta. Eu nem vou tocar para você, Priscila, e para Celeste, porque vocês já deixaram claro a opinião de vocês sobre essa questão do porte e posse de armas. Posso seguir? Sim, claro. Vamos lá, então. Só citando o último ponto da reportagem que nós trouxemos há pouco, que é sobre o projeto que trata da internação compulsória de pessoas com doenças ou comprometimentos mentais. E ampliando o prazo mínimo também dessas penas, que hoje é de 1 a 3 anos para 3 a 20 anos. Vou começar com você, Priscila. Pois não. Sobre esse projeto de lei, o que você achou? Então, só vou fazer assim, um contexto para a nossa audiência entender o que é hoje, né, que se tende a passar a sê-lo. Se a pessoa comete um crime e ela é doente mental, incompleta ou retardada, que é o tempo do crime, ela não sabe o que faz e nem se comporta de acordo com esse entendimento, então não é simplesmente ter a psicopatia, né? A gente precisa ter, de fato, essa doença e ela influenciar para que se afaste o caráter ilícito. O nosso Código Penal, Lívia, ele coloca que haja, não é bem assim uma pena de 1 a 3 anos, ela vai passar, o que a gente chama, né, quando ela vai ser internada, ela passa por um exame para analisar o que nós chamamos de periculosidade, que é aferir realmente o grau, né, da lucidez, o grau da interferência dessa doença na manobra criminosa ou, na verdade, no crime feito por esse agente. E aqui entra um problema. Quando essa pessoa ela tem doença mental incompleta ou retardada, a depender da pena que se dá a ela recebe internação, medida de segurança, que seria e ter um caráter preventivo e de tratamento. E não vou nem entrar nessa seara, porque senão a gente seria necessário uma outra linha de frente. Já estou anotando. Já anota. Mas basicamente isso. Então ela vai ser tratada e é uma luta aí para a gente ter uma questão mais antimanicomial, porque para não ser tratada em qualquer lugar. Ponto. Então de 1 a 3 anos é o prazo que eu vou analisar se ainda mantém-se essa periculosidade. E hoje no nosso ordenamento, não se fala prazo para deixar essa pessoa presa. Então, a gente tem entendimentos dos nossos tribunais, Lívia. Por quê? Porque se eu pegar uma pessoa que recebe pena de prisão, o nosso Código Penal, lá no artigo 75, ele limita que a pessoa, né, fique 40 anos presa sem qualquer outro benefício. E não trata da medida de segurança. Então, a gente tem várias interpretações. Essa pessoa que é doente mental, que recebeu, né, aí a medida de segurança, ela vai ter a mesma possibilidade de ficar 40 anos? Esse é um ponto, porque não fala. Então, os nossos tribunais aí têm diversos entendimentos no seguinte: não pode ficar 40, tem que ser a pena mínima, não tem que ser a pena. E aí entra um problema, por quê? Eu tenho que tratar essa pessoa. Então, se eu deixar a pessoa 10 anos, 20 ou 15 ou 30, de toda maneira nós vamos ter problema. Por quê? Porque não é uma retribuição como eu dou para uma pessoa que tem entendimento do que ela faz, eu preciso tratar.
E nem todo mundo vai poder ter o que nós chamamos de desinternação. Entra um problema. Porque a desinternação acontece quando cessa a periculosidade. Vamos aqui dar um exemplo para poder não falar de termos técnicos para a nossa audiência entender. Como chama um menino que está internado? Como que ele chama? Quem lembra? Champinha. É que o Champinha houve um outro problema, né? Vamos tratar o Champinha, tá? O Champinha, ele está há quase 20 anos. Ele vai ser solto. Mas será que eu tratei? Entende? Eu vou devolvê-lo para a sociedade. E aí existe um outro problema, Lívia. Eu estou aumentando aqui de 3 a 20 anos para dar um reflexo dessa desinternação. Olha qual que é outro problema. Eu devolvo ele para a sociedade, mas eu também não posso deixar ele para sempre internado, porque nós temos vedação a penas perpétuas. Então, o Estado aqui, penso eu, né, dessa internação, colocar um prazo para poder dar ao poder público essa extensão de tratamento. Porque de 1 a 3 anos talvez não seria suficiente para colocar sobre essa periculosidade do agente. Agora, aqui existe um problema muito grande de saúde pública. Porque ele não tem conhecimento do que ele faz. E eu estou falando dos doentes mentais de verdade, né? Não pessoas que se colocam nessa circunstância para poder, eventualmente, terem tratamentos. Eu devolvo ele para a sociedade e eu estou tentando aqui, estou falando com vocês, estou tentando lembrar uma pessoa que está para ser solta. Eu estou esquecendo o nome dele. Ele está para ser solto e as pessoas estão preocupadas porque já disseram que se ele for solto, ele vai continuar fazendo o que ele fazia. E é esse ponto que o projeto... Não é Maníaco do Parque? É ele. Ai, obrigada, Mas ele doutor. não foi declarado. Não, ele respondeu por crime. Sim, mas eu estou dizendo assim, ó, o Maníaco do Parque tentou-se falar que ele tinha, isso foi uma tese de defesa, e aí é um problema, porque ele não foi considerado doente mental. Só que eu vou devolvê-lo para a sociedade e colocar o seguinte, como ele não foi tido como doente mental, não tratou. E é possível que ele volte a fazer as condutas que ele fazia. Então, às vezes, o Estado tem conhecimento de quem tem doença mental e, às vezes, ele adquire doença mental no curso do cumprimento da pena, entende? E aí eu não trato, só resumidamente. Eu entendo, e para mim, que sou leiga nessa área, para mim a internação compulsória já tinha, eu vou tocar a discussão agora com você, Celeste, já tinha o objetivo de você penalizar a pessoa que cometeu o crime, mas, ao mesmo tempo, tratar o problema de saúde mental. Então, não é um combo numa determinação da justiça só, então, pelo que eu estou entendendo que a Priscila explicou. É que internação compulsória, eu obrigo, acho que são coisas distintas. Só vamos explicar isso. Internação compulsória, por exemplo, vamos usar um exemplo, pessoas que utilizam drogas, né? Sim. Então, elas precisam de tratamento e elas não têm doenças em regra mentais. Exatamente. Isso. Então, internação compulsória, sem que a vontade dela seja exercida, eu interno para tratar. Para tratar também. Agora, a gente tem internação que se desdobra de medida de segurança, que essas sim são espécies de sanção penal. Então, a gente tem um sistema dicotômico na sanção penal. Eu tenho penas de prisão, por exemplo, e tenho penas de... não são penas, né? São sanções penais. Que, um exemplo dela aí é medida de segurança que é para tratamento. Então, se for para tratamento, a gente já tem isso como medida cautelar colocada no Código de Processo Penal, lá no artigo 318 ou 19, salvo o melhor juízo. Celeste. Foi importante até explicar, para lembrar. O Champinha, ele respondeu, cumpriu pena e quando ele estava para ser solto, uma situação parecida, o Ministério Público entrou com um processo de interdição e aí ele foi interditado e está fazendo um tratamento. É uma medida cível. Então, internação compulsória não é uma pena, é uma medida de natureza para proteção da própria pessoa e da sociedade. A medida de segurança, ela pode ser, dependendo se é crime de reclusão ou detenção, o montante da pena, você pode, ao final, a pessoa é declarada inimputável e você fixa uma internação para crimes graves, homicídios, estupros, ou para crimes menos graves, é um tratamento ambulatorial, ou seja, a pessoa fica na casa dela e vai no posto de saúde pegar medicação e tudo mais. Me parece assim que a ideia desse projeto foi tentar resguardar um pouco mais a sociedade. Então, nós não estamos aqui falando em presunção de inocência, mas de periculosidade. São outros princípios. Né? A pessoa é um perigo para si própria e é um perigo para a sociedade. Na questão do maníaco do parque, não conheço detalhes do caso, mas pode ser adotada uma solução semelhante à do Champinha. O Ministério Público foi iniciada já, entrar com o processo de interdição, justamente visando que, após o cumprimento da pena, ele receba um tratamento, já que esse indivíduo não é capaz de ter um convívio em sociedade.
Para além dessas questões, começo com Pantaleão e depois quero te ouvir sobre isso também, Rafael, mesmo ponto. Tem se falado, críticos desse projeto, que ele dificulta, com essas novas regras, o processo de desinternação e a própria ressocialização. Esse aspecto confere ou não? Não, veja, confere e é importante deixar claro o seguinte, né? A medida de segurança não é pena. Até porque a finalidade dela é outra, completamente diferente. A finalidade da pena de alguém é prevenir e reprovar aquele comportamento. Nada adianta você reprovar o comportamento de alguém que sequer tinha entendimento daquilo que ele desenvolveu, muito menos da reprovação que ele está recebendo, né? Então, a partir daí, quando é diagnosticado por perícia e daí por diante, através de incidente de sanidade mental, durante o tramitar da ação penal, fica ali caracterizado que ele, no momento da conduta em que ele desenvolveu, a conduta que está sendo aferida, naquele momento, ele era incapaz, por razão de uma patologia mental, de compreender aquilo que ele estava desenvolvendo, ele não tinha a menor noção daquilo que ele estava desenvolvendo, em razão dessa doença mental, então ele passa a ser considerado, para aquela circunstância, inimputável. Consequentemente, é importante também dizer que o inimputável, ele não pratica crime, né? O crime exige uma série de requisitos que o inimputável não tem, né? Então, ele não pratica crime. Por outro lado, ele acaba representando um perigo para a sociedade, porque a conduta dele cria um desassossego social. Ele pode repetir aquele comportamento, tudo, e então ele precisa ser afastado do convívio social. De que maneira? A partir do momento, então, que você passa a ter, na medida de segurança, uma outra finalidade, que não é prevenir e reprovar, que é essa restrita da pena. É uma finalidade curativa. E aí, muitas vezes, as pessoas falam, pô, mas espera aí, Pantaleão, como curativa, se a gente sabe que nem a medicina, muitas vezes, consegue curar uma patologia mental, que dirá o direito querer se arvorar nisso. Mas ninguém está falando de curar a patologia. O que se busca na medida de segurança é curar a periculosidade do indivíduo e não a patologia mental do indivíduo. Uma espécie de controle. Claro, não, e você, vamos dizer assim, curar, olha, aquilo que eventualmente funcionava como um gatilho ou algo do tipo, agora está contido, né? Quer dizer assim, através desse tratamento, isso tudo agora está solucionado. Muitas vezes, a depender da conduta que ele desenvolveu, a medida de segurança pode ser ambulatorial ou, se a conduta for mais grave, então exige uma internação propriamente dita. A grande questão é, quando você, hoje, tem um período mínimo de internação de 1 a 3 anos, você percebe que essa baliza temporal, ela está próxima, de 1 a 3 anos, a depender das circunstâncias. Quando você pega... De 3 a 20. De 3 a 20 anos, um período mínimo de internação, quer dizer, você transmuda completamente a finalidade da medida de segurança. Você passa a atribuir a ela, de uma forma maculada, um caráter de pena. O que não pode acontecer em hipótese alguma. Ficou bem claro. Para a gente fechar a discussão, Rafael. Bom, vamos lá mais uma vez. Independentemente do nome que a gente vai dar, se é pena, medida de segurança, o fato é que, vou levar para o extremo, tá? Não tô falando de casos comuns, casos simples, tô falando de casos extremos. Maníaco do parque, vamos dar o nome aqui. No caso, ele não foi declarado inimputável. Ele foi imputável, ele recebeu uma pena e, particularmente, acho muito perigoso ele sair. Agora espero que o Ministério Público tome as medidas cabíveis, porque ele não pode ser colocado em liberdade. Isso é fato. Ele já disse que vai voltar a praticar crimes. E o Estado tem como proteger as pessoas, gente? Não tem como proteger. Então, ele tem que ficar preso. Se vai ser por uma interdição, se vai ser cadeia, se vai ser pena, não importa. Agora, outros indivíduos nessa linha do maníaco do parque, que são perigosos, que matam 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, a não ser que haja uma solução médica, e aí eu não sou médico para dizer, um médico atestando, esse indivíduo está pronto para voltar ao convívio sociedade, eu sou a favor de ele ficar a vida inteira cumprindo a sua medida de segurança, porque medida de segurança não é pena, não é isso que diz a Constituição? Não é pena, se não é pena, não vou aplicar aquele limite temporal de 40 anos, agora de 30 anos. Não vou aplicar, porque a medida de segurança, ela seria para tratar esse indivíduo, não é isso? Então, que ele seja tratado até que um médico ateste ele está pronto para ir em sociedade. Porque vai dizer para 6 vítimas, no caso aqui não foi o caso, mas vamos imaginar que foi uma tese de defesa. Vai dizer para a família das 6 vítimas do maníaco do parque que ele está pronto para voltar em sociedade, para viver em sociedade. Elas nunca mais estarão prontas para viver em sociedade.
A família dessas moças nunca conseguiu cicatrizar essa marca que foi feita nesse crime. Então, particularmente, estou levando para o extremo, se o indivíduo é de alta periculosidade, para resumir aqui o meu pensamento, de alta periculosidade, ele vai cumprir uma medida de segurança até que haja um atestado médico de que ele está pronto para voltar ao convívio e sociedade. Fora isso, fica a vida inteira cumprindo a medida de segurança. Para fechar o bloco, pelo menos. Não, e só um pequeno comentário, na verdade, em relação a isso que o doutor Rafael pontuou, e pontuou com muita propriedade, mas a grande questão que nós estamos discutindo é assim, o momento em que ele pode voltar, isso de fato tem que ter, claro, como a própria legislação já coloca, um laudo médico atestando que a periculosidade cessou. A grande questão do projeto não é o tempo máximo que ele vai ficar. É o tempo mínimo que está sendo colocado. Quer dizer, um tempo mínimo de 20 anos é algo que realmente fica... Ainda que ele tenha... Desculpa, mas ainda que ele tenha sido... Exato. Quer dizer, um tempo mínimo de 20 anos. Isso não é tempo mínimo de internação, isso é pena, né? Sim. E agora a gente vai trazer outros também que suscitam muitas discussões. A Câmara também aprovou um projeto de lei dentro desse pacote que estabelece uma associação interfederativa para enfrentar o crime organizado transnacional. A proposta ainda cria um programa de recompensa a qualquer cidadão que tiver informações sobre atividades criminosas. Essa associação, formada por representantes dos governos federal e estadual e do Distrito Federal, atuaria de forma coordenada contra crimes praticados pelas organizações. As deliberações do grupo ocorreriam com 3/5 dos votos dos membros, sendo que a União possuiria 49% do voto ponderado e os estados, os outros 51%. Ou seja, os gestores estaduais, segundo esse projeto aprovado, teriam maior protagonismo que o governo federal na tomada de decisões. É sobretudo nesse ponto que, para parte dos especialistas na área, essa proposta seria uma resposta à PEC da Segurança Pública, elaborada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e que determina que é competência, essa PEC, que é competência da União, a responsabilidade de estabelecer a Política Nacional de Segurança Pública, o que, para o governo, não implica em qualquer alteração nas competências de estados e municípios. E aí, começando com você, Priscila, para a gente trazer também uma abordagem política, porque muitos viram essa proposta, esse projeto de lei, como uma afronta mesmo, uma retaliação, sobretudo da oposição, em relação a essa PEC da segurança, que ainda não começou, é importante a gente trazer essa informação, que ainda não começou a tramitar no Congresso Nacional, mas há a previsão de que isso aconteça agora em 2025. E aí? Lívia, eu não só acho que é uma retaliação ao governo, como também até o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, acho que é meio uma queda de braços, né, aí entre os poderes. E é bom a gente também explicar que o que era, né, o que é a intenção do ministro Lewandowski quando ele suscita lá aquela PEC da Segurança Pública. Uma unificação. A gente sabe que a Constituição coloca como quem tem a competência para poder tratar de segurança pública são os estados, e aí ele queria unificar essa competência de maneira que, de forma até facultativa, se você quiser fazer parte ou receber incentivos, né, do próprio governo, você teria que se adequar aos requisitos lá colocados. Então, eu vejo sim, né, até tinha notado aqui uma retaliação, eu vejo, de fato, um ponto como retaliação, mas... Claro que a gente tem que deixar também aqui registrado que o combate ao crime organizado precisa urgentemente ser feito alguma coisa. As organizações criminosas, a gente observa que elas têm ganhado cada vez mais força, elas estão mais estruturadas que a própria polícia, a gente fala isso a todo tempo. Então, eu acho que, neste ponto, colocar aí uma questão interfederativa é mais do que necessário de que nós nos unamos para poder, de alguma forma, estancar, né? Eu digo sempre que o crime organizado se estrutura porque cada vez mais ele está mais rico. E eu não mexendo no bolso não vai adiantar nada. Eu posso fazer coisa interfederativa, juntar até fora, Interpol, que eu não vou conseguir fechar o braço do crime organizado porque é o dinheiro. Então, acho que um ponto é esse. Agora, governo federal e governo estadual, o que é bom a gente ponderar que
é uma questão facultativa. Então, os estados terão a possibilidade de aderir ou não a esse protocolo de intenções. Então, vai ficar a critério dos estados. Então, não é uma questão obrigatória, mas não deixa de ser o seguinte: olha, ô ministro, o senhor queria colocar na nossa, né, garganta abaixo, mandando, ou seja, o governo federal dando diretrizes a respeito da segurança pública, mas nós passamos na sua frente, senhor ministro, e colocamos aqui que não, que na verdade a gente vai fazer protocolo de segurança, vai ser facultativo, nós vamos nos unir para poder, de alguma forma, trazer embaraço para essas investigações. Então, no ponto que traz aí regras de união entre os estados, eu não vejo problema, porque eu acho que a gente tem que se unir mesmo, de fato, porque se cada um for para um lado, tem gente que vai ficar cada vez mais forte, porque está unido. Então, nesse ponto, eu vejo com bons olhos. Agora, traz problemas, porque se você conversa com especialistas, o que eles observam? Que há uma questão de inconstitucionalidade, porque não seria do ponto aqui, né, legislativo, determinar essa união, que é trazido pela Constituição. Então, num ponto, eu acho importante que a gente se una, sim, para poder estancar cada vez mais os braços das organizações criminosas, que a cada vez estão mais e mais fortes. E se a gente vai para um lado... E aqui, Lívia, é importante dizer que você falou, eu quero uma manifestação política. O que eu vejo? Ah, você é do partido A, eu sou do partido B. Ah, então a gente não pode se unir. Então, cada um está indo para o lado e cada vez mais eles unidos, eles ficam mais fortes. Então, a gente tem que parar com isso. Acabou a eleição, a gente está nesse mesmo barco, então a gente precisa quebrar essa expansão cada vez maior e a gente percebe o seguinte: quanto mais desunidos nós estamos, Lívia, mais os braços das organizações criminosas entram em tudo quanto é lugar, enquanto a gente está indo cada um para um lado. Então, nesse ponto, eu sou favorável, embora a adesão seja facultativa, e eu acho que vem mais uma decisão trabalhando a inconstitucionalidade desse projeto. Rafael, nós já temos por lei um SUSP, né, que é o Sistema Único de Segurança Pública. O que essa PEC da Segurança Pública quer fazer é constitucionalizar o que já existe em lei. Eu não consegui ver muita diferença pelo projeto de lei, não sei se vocês também têm alguma informação extra sobre isso, sobre qual seria a diferença de um SUSP, que já existe em lei, de 2018, se não me engano, né? E essa associação interfederativa, se na prática haveria algum tipo de diferença. Porque se debate tanto sobre a importância desse esforço integrado em prol da segurança pública, se cria nomes diferentes para isso, mas pouco se avança nesse ponto. É verdade. Como a Priscila bem colocou, a gente está diante de um embate político, né? Do partido A, do partido B. Quem que vai ser o pai da criança? Basicamente é isso, né? E nós estamos numa situação em que algo precisa ser feito. Eu sempre bato nessa tecla. O crime organizado, ele é realmente organizado. E na polícia tem um ditado que diz que ladrão não tem dono. Então, de quem pegar, pegou. Mas na prática isso não acontece. Então existe muito ego dentro do próprio Estado. Olha que bagunça. Dentro do próprio Estado já existe briga de egos entre polícia civil, polícia militar, federal. Então, quem que é o dono aqui da investigação? Quem que vai investigar? E, na verdade, essas medidas, seja o nome que for dado, PEC da segurança ou essa associação, mas a gente precisa que as entidades de segurança pública no Brasil se unam. Veja, essa semana, um rapaz lá em Jericoacoara, ele foi assassinado por uma organização criminosa simplesmente porque ele fez um símbolo com a mão, que eu não vou nem repetir aqui, não faz, não. Mas ele fez um símbolo com a mão. Então, nós... Sem saber, né? Sem saber. Nós estamos perdendo essa guerra. É fato. Enquanto nós não nos unirmos, até falar aqui para a audiência, uma linguagem bem simples, né? É como se fossem os Vingadores. Se os Vingadores não se unirem, lá as polícias, federal, PRF, agora a Polícia Penal, e ter essa troca de informações, o problema é que entra no ego. Quem que é o pai agora? Quem que vai aglutinar essas informações e transferir? E aí, infelizmente, eu chego à conclusão de que no país nós temos uma deficiência muito grande em termos de bons nomes políticos, de pessoas que, independentemente do partido, da linha ideológica, sentem numa mesa como essa e conversem e cheguem à seguinte opinião: vamos combater o crime?
independente, vamos criar aqui uma... O que cada um pode fazer? Vamos fazer o que a gente pode fazer. Vamos trocar informações, porque hoje já tem alguns avanços, mas há algum tempo atrás, né, o Pantaleão deve lembrar, o indivíduo tinha uma mandado de prisão no Ceará, aqui em São Paulo não comunicava, ele vivia aqui, vivia livre, leve e solto, parado pela polícia e ninguém parava. Então a gente precisa ter essa troca de informações para que realmente nós consigamos lutar. Sim. Porque hoje nem lutar a gente está. Essa integração das forças de segurança, centralizada talvez, que é a proposta da PEC da Segurança Pública, no governo federal, na União, implicaria necessariamente em tirar competências dos estados de legislarem e estabelecerem essas diretrizes na área de segurança pública ou não? Veja, quando a gente pensa em legislação em matéria penal, em criar leis em matéria penal, isso é uma atribuição exclusiva da União Federal, salvo uma ou outra exceção que é prevista na própria Constituição em relação ao Estado. Então, essa união como um todo, eu brinco que essa é uma típica situação que é o pleonasmo jurídico, né? Porque já existe e querem repetir algo que a diferença talvez seja mínima entre uma coisa e outra, mas me parece que o protagonismo, quando se fala em medidas de combate a crime organizado, ele sempre deve ser da União, não dos estados. Isso não significa que os estados não tenham as suas responsabilidades, não tenham ali as suas diretrizes, tanto assim que os estados têm vinculado a eles forças policiais, como a polícia militar, como a polícia civil e daí por diante, mas no que se refere a uma política nacional, algo que seja muito mais abrangente, que seja interestadual, me parece que é mais adequado esse protagonismo ficar a cargo da União como um todo. E quando a gente fala que o país perdeu o controle em relação ao crime organizado como um todo, talvez vou passar um número aqui que vai causar espanto a muita gente, porque quando nós pensamos em facção criminosa, na maioria das vezes pensamos em 2, 3, com muito esforço, 4. O último levantamento já indicou a existência de 88 facções criminosas no país. Sim, com atuação em presídios, né? Percebe? Porque, assim, então, e o número é assustador, são 88 facções criminosas no país. Então, se realmente não existir essa união entre os estados e o próprio ente federativo como um todo, a chance de conseguir alcançar resultados minimamente satisfatórios ficam cada vez menores. Mas, repito, no meu modo de ver, sempre o protagonismo maior para políticas de segurança pública deve vir por parte da União. Concorda, Celeste? Na verdade, eu discordo. Pantaleão, acho que foi o único ponto que isso é bom, né? Realmente eu discordo frontalmente. Essa PEC me parece, até acredito que foi com boa intenção, de união, porém ela é inconstitucional. Por quê? Nós vivemos um Estado federativo. Embora nós sejamos um Estado federativo que tem desejo de ser um Estado unitário, então que cada vez fique tudo centralizado na União, não foi esse o regime. E a nossa Constituição, ela coloca que não existe emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. E nós temos que pensar, nós temos a macropolítica. Então, quando essas organizações criminosas elas avançam para outros estados, outros países, isso é uma situação e isso já é da competência federal hoje. Então, não tem necessidade de mudança. Agora, para você trabalhar a questão referente ao PCC, assim, não tem um MP federal do país que não consulte primeiro o GAECO de São Paulo, porque ninguém conhece mais do PCC do que o Ministério Público de São Paulo. Então, aí nós estamos tratando da questão local. Né? Tem pessoas que postulam, inclusive, que haveria necessidade de uma maior municipalidade e criação também no Ministério Público Municipal, um Poder Judiciário Municipal. E eu não vejo essa ideia como algo tão desarrazoado, porque realmente o município, dentro dessa esfera federativa, é o que está menos definido as suas competências de como que ele vai trabalhar em prol da segurança pública. Agora, questões pontuais que realmente são necessárias, como uma unificação de uma folha de antecedentes. Eu sou lá promotora de justiça, você pede uma folha de antecedentes para dizer, olha, essa pessoa é reincidente, ele tem lá os antecedentes, então ele merece uma pena maior. Quantas e quantas vezes eu pedi
conversão do julgamento em diligência em audiência porque eu vi que a pessoa era da Bahia, ou que ela era de Rondônia, ou que ela era do Rio Grande do Sul, não importa o estado. E eu perguntava, claro que no interrogatório eu perguntava, o senhor já cometeu algum crime na sua cidade? E a maioria era sincero, falava que sim. E não constava nada na folha de antecedentes. Então, precisava expedir um ofício para o Judiciário da Bahia, ou para o do Rio Grande do Sul, ou para Rondônia, ou para o Rio de Janeiro, o que seja. Então, isso atrasa o andamento do processo. Agora, essa questão de você invadir essas competências, tirando do Estado, sendo que 95% dos crimes previstos no Código Penal e em legislação são de competência estadual, você vai criar uma hierarquia entre, por exemplo, MP federal e MP estadual, entre Polícia Federal e Polícia Civil. Uma hierarquia que é absurda, porque cada um tem a sua própria esfera de atuação. Você é a favor, então, Celeste, de centralizar informações, não ações? Na verdade, não me parece tão desarrazoado esse projeto. Eu também. Agora, pensando, analisando com a PEC, que você está desvirtuando a própria forma de Estado. Sim. Como ela discordou de você, te abro o espaço. Não, você sabe que eu achei que a discordância seria maior. Nós estamos quase pensando a mesma coisa, talvez falando de formas diferentes. Porque, na verdade, é o seguinte, o que eu disse, a criação de políticas de combate ao crime, de uma forma geral, me parece que tem que ter sempre a prevalência da criação de políticas que tem um aspecto assim, interestadual, que transcinda um único Estado, alguma coisa nesse sentido. A prioridade maior é porque com a PEC que a gente olhou aqui, inclusive quando você comentou, vamos dizer assim, a balança está desequilibrada. Quer dizer, o Estado tem um peso maior do que a União. Então, volto a dizer, até em razão, em homenagem à questão do Estado federativo. Exatamente por isso a União tem que ter uma força maior na elaboração das políticas. Agora, no que se refere às questões pontuais, às questões relacionadas à unificação de informações, não tenho dúvida nenhuma que a união desses Estados, como havia comentado, é absolutamente essencial para o combate à própria criminalidade. Porque se não existir esse agrupamento de informações, esse compartilhamento de informações e até de colaboração entre os estados, você não consegue. É muito comum você verificar, inclusive, algumas operações em que policiais, muitas vezes, aí falando da força estadual, né? Polícia Civil de um estado, ela conta com o apoio da Polícia Civil de outro estado para cumprir determinado... Então, isso é fundamental. Então, isso realmente, concordo, tem que existir. Quanto mais união dos estados, mais perspectiva de combate ao crime, mas a minha ressalva é a criação de políticas, realmente aí me parece que assim, o papel primordial deve ser da União. E ainda no contexto desse projeto de criação dessa associação interfederativa para enfrentar o crime organizado internacional, ou transnacional, melhor dizendo, o projeto, gente, também propõe medidas para garantir a segurança jurídica nas operações contra organizações criminosas, além de regulamentar a atuação dos agentes públicos nessas ações. Nesse sentido, o texto cria instrumentos, e aí esse ponto é importantíssimo. O texto cria instrumentos como a regra de isenção de providência antecipada, chamada de RIPA, que dispensa agentes públicos infiltrados em operações de combate ao crime organizado de tomar medidas imediatas em relação a infrações penais que testemunham ou das quais tomam conhecimento, além de excluir a ilicitude de determinadas condutas praticadas por esses agentes em função da operação. É uma espécie de, vamos colocar assim, excludente de ilicitude, bastante defendida anos anteriores aí, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive defendida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Já o atual governo enxerga esse texto com preocupação e alerta para inconstitucionalidades. E aí a gente estava discutindo aqui, durante o intervalo, sobre essa questão da RIPA, né, dessa regra que daria uma previsão de excludente de ilicitude, talvez seja um ponto de preocupação dentro desse projeto de lei. Quero começar com você, Celeste. Dá para defender em algum aspecto esse ponto ou não?
como nós estávamos discutindo antes, me parece uma medida que já está prevista na nossa legislação, né? Por exemplo, se for legítima defesa, não importa se a pessoa é policial ou não, é uma excludente de ilicitude. O agente que está infiltrado em uma organização criminosa, que pratica crimes em razão disso, porque a pessoa infiltrada numa organização criminosa, a gente não pode pensar que ela está lá tomando suquinho, né? Como que ela vai ganhar a confiança dessa organização criminosa? E ela vai testemunhar inúmeros crimes. E vai praticar. E vai praticar esses crimes. Então, eu, assim, precisaria estudar um pouco melhor, mas, em princípio, eu sou favorável à modificação legislativa. Então, para ficar mais claro, já que a gente não tem esse projeto aqui na nossa frente, para a gente saber os detalhes, em que aspectos seria importante haver essa excludente de ilicitude, na sua opinião? Olha, nós estamos vivendo uma guerra contra o crime organizado. E numa guerra, os nossos soldados, que são os agentes de segurança pública, as pessoas que estão na linha de frente, eles precisam saber que a sociedade os apoia, que os respalda e que eles vão ter uma garantia jurídica de que, fazendo o seu trabalho, eles não vão receber punições, não vão ter atrasos em promoções, não vão responder a processos disciplinares. É claro que isso dentro de um contexto de uma operação prévia que eu imagino, como pelo nome, que é antecipado, que houve uma decisão, existe um procedimento administrativo que decidiu pela essa infiltração ou não e que o autorizou a estar infiltrado, e não que ele realmente é integrante do crime organizado, porque nós também não podemos excluir essa possibilidade que cada vez mais o crime organizado está se infiltrando nas estruturas de Estado. Então, precisa ficar claro, delimitado previamente, por isso que é antecipado o nome, que ele vai para investigar dessas 88 facções criminosas conhecidas, por exemplo, o PCC. Então, ele vai se infiltrar nessa célula, vai ganhar confiança para que ele possa ir subindo na escalada e poder realmente atingir o núcleo da organização criminosa. Mas a gente precisa pensar que hoje as organizações criminosas, elas não têm mais essa escala hierárquica. Elas estão cada vez mais reticulares. Então, não tem um agente só que comanda tudo como era no passado. Então, tudo isso é um pouco complexo, mas me parece que quanto mais bem feita essa portaria inicial, delimitando, olha, até onde você pode ir, olha, assim, ó, chegou nesse ponto, então você retorna e sai da organização. Mas ainda assim, Priscila, abre-se uma possibilidade para cometimento de abusos, ainda que seja algo, um instrumento antecipado. Essa é a preocupação de críticos desse instrumento, dessa possibilidade, dessa RIPA. É possível que se estabeleça mecanismos para evitar esses abusos, para que isso não se torne uma autorização para a prática de ilícitos sob o argumento de que é para combater o crime organizado? Um salvo-conduto. Eu acabei de escrever. Termo técnico é a melhor coisa. Eu escrevi aqui, salvo-conduto. Veja só, que coincidência, né? Fiz até um grifo aqui. Lívia, a gente precisa da polícia, né, que é um consenso. Claro, a polícia tem um papel importante na nossa sociedade. A gente não pode terceirizar a segurança pública, é do Estado, é dever do Estado. Só que, nesse caso, eu acho que a gente tende a legalizar determinadas arbitrariedades, né? E nesse ponto eu coloco por quê? Porque nós já temos o Instituto das normas permissivas que você aqui citou, né? Que são as excludentes de ilicitude. Então, qualquer que seja o policial que, eventualmente, dentro do cenário de desdobramento da sua atividade, ele venha a ter que usar dos ditames legais para poder enfrentar o crime, ele está fora de cometer o crime. Então, ele não é responsabilizado já de forma genérica. Então, eu acho que aqui foi para inchar, para poder falar, olha, você votou em mim, eu estou fazendo isso aqui, hein? Eu estou protegendo você da segurança pública. Então, eu acho que foi mais do mesmo. Um outro ponto que eu quero colocar é que a gente já tem na lei das organizações criminosas a própria infiltração, que também já necessita de autorização judicial. Então, o que é essa infiltração? Nada mais do que afastar, inclusive, eventual prevaricação ou outro crime desdobrado desse caráter omissivo dele não fazer. Então, um exemplo, ele está lá na infiltração dos agentes, né? Então ele está dentro do local do crime organizado a ser combatido, ele vê um crime acontecendo, mas ele não age naquele momento.
onde ele deveria fazê-lo. Então, ele não tem já essa responsabilização, salvo o melhor juízo, no artigo 10 da Lei 12.850 de 2013. Então, eu acho que não inovou que nada, né? E acho até preocupante, porque além de estar livre para cometer crimes, eu penso que eles não estão liberados para agir ao arrepio do preceito normativo. Eles falam em nome do Estado. E veja, eu acho que eles têm proteção, eles têm que ter mecanismos de proteção, eles são parte importante do combate à violência, ao combate ao crime organizado, eles estão na linha de frente. Eu tenho vários alunos, inclusive, que fazem infiltrações, porém, só terminando aqui, eu acho que a gente não tem uma proteção jurídica tal como quis fazer crer que a lei trouxesse, porque é mais do mesmo. Está acabando, mas eu preciso ouvir Pantaleão e também Rafael sobre isso, começando com você. Não, eu concordo. Acho que o nosso legislador ele tem uma tendência a criar leis. Parece que ele tem um fascínio por criar textos legislativos e que muitas vezes, como já foi dito, nada mais é do que uma repetição do que já existe. Eu tomo aqui como exemplo aquilo que já comentamos há pouco sobre a legítima defesa. A legítima defesa lá do artigo 25 do Código Penal, aí resolveu-se em determinado momento, há poucos anos atrás, criar uma situação específica para policial. E aí cria-se um parágrafo único naquele artigo 25, que nada mais é, Lívia, do que um exemplo de legítima defesa. Quer dizer, então, aquilo se tornou não uma regra legal, não, aquilo é uma situação exemplificativa de legítima defesa. Quando você trabalha essa ideia da infiltração, seja sobre aqui o nome de RIPA, né, que você já colocou, nós já temos na lei de organização criminosa, como a Priscila colocou, nós já temos na lei de drogas também situação dessa natureza, onde o agente, claro, você não vai exigir do agente infiltrado que está ali envolto num contexto de organização criminosa, que ele perceba que alguém daquela organização criminosa está vendendo droga, que ele dê prisão em flagrante, ou para aquela pessoa no meio da operação, né? Claro, sem dúvida alguma. Até, aquilo muitas vezes é uma providência diferida, é aquilo que vai se aperfeiçoar no momento oportuno, um pouco mais para frente. Então, me parece que isso aqui não traz novidade nenhuma e é uma repetição do que já existe. E para você, Rafael? Bom, vamos lá. Concordo com todos os lados. Acho que os doutores aqui, meus colegas, têm razão. É um projeto um pouco repetitivo. São temas que realmente já são tratados. Mas também concordo aqui com a doutora, porque nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra, isso é fato. Hoje, o policial, a gente pode dividir em dois grandes grupos, né? Existe o policial bom, que pode errar, que só erra quem trabalha, quem está na rua. Existe o policial bandido. O policial bandido eu vou até excluir daqui. O policial bandido, ele tem que responder com todo o rigor da lei. Agora, o policial bom que erra, esse, no meu entendimento, ele precisa ter uma assistência. Ele precisa ter instrumentos, e talvez esse projeto venha, mais do mesmo, mas talvez para confirmar, para reforçar um ideal. Porque hoje nós estamos vivendo, eu falo muito com os policiais na rua, policiais civis, policiais militares, a sensação que eles têm hoje é de insegurança no trabalho deles. Então, o que está acontecendo hoje é que o policial, ao invés de ir lá e se arriscar, de realmente tentar buscar, investigar, prender a pessoa, muitos estão tirando o pé do acelerador. Doutor, se eu for para cima, que é o termo que eles usam, e der algum problema, eu perco meu cargo. E a gente tem que entender que o policial, ele vem do mesmo lugar que nós. Ele é um membro da nossa sociedade. Então, ele precisa ter um apoio. Vou até mais. O policial deveria ter um apoio jurídico nesses casos onde ele eventualmente excede. Porque, Lívia, só se excede quem realmente está atuando. Então, para nós é fácil falar de um gabinete com ar-condicionado que realmente ele se excedeu. Ele não daria 3 tiros, 4 tiros, eu daria meio tiro. Né? Não tem. Quando você está na situação, e evidentemente, quando eu tinha lido o projeto pela primeira vez, eu entendi que eles não responderiam no sentido de nem haver uma investigação. Mas sim, tem que ter uma investigação e se for determinado que ele agiu em legítima defesa ou qualquer das circunstâncias da lei de crimes organizados, a gente, então, vai ter uma absolvição dele e tudo mais. Mas a gente precisa pensar nisso porque a sociedade só vai resolver a questão do crime hoje com segurança pública.
Evidentemente, e eu falo disso há muito tempo, que o problema da segurança pública ele é muito além da polícia. É educação, é trabalho, é cultura, tudo isso que falta para o nosso país hoje. Mas a gente precisa voltar a pensar que o problema hoje, imagine que é uma hemorragia. Sim. Se você não estancar a hemorragia, o paciente morre. Depois você pensa em tratar, tem que tratar também, tomar um antibiótico e tudo mais, mas naquele momento tem que ter essa atuação. Desculpa te apressar, mas é porque o tempo realmente acabou. Mais uma discussão que a gente podia levar para um programa inteirinho, mas esse acabou. Obrigada pela participação de vocês, pelo debate. Obrigada a você pela audiência, pela companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.